Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou aqui nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de Abacuque, o capítulo é o 2, o versículo 2 também. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passar. O que quer dizer? Deus mandou o profeta, escrever essa visão, essa parábola que ele ia dar, com letras grandes e legíveis, para todos que passassem ainda correndo pudessem ler. Por quê? Era para que ninguém ficasse de fora da sua palavra, é para que ninguém ficasse de fora sem conhecer a sua palavra, Todos que passassem correndo pudessem ler, Porque a visão ainda é para tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. O que é que você está esperando? É bom para você? É bom para os outros? É bom para ambas as partes? Espera, que o tempo determinado é de Deus. Está lá também em Eclesiastes 3. Há tempo para tudo na face da terra, como disse ali o sábio Salomão, Há tempo determinado, e o tempo é de Deus. Há tempo para plantar e para colher, para arrancar o que plantou, para chorar, para rir, para se alegrar. Há tempo para tudo nesse mundo, O mundo não é só feito de maravilhas, o mundo é feito também de tribulações também, o qual Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis, Então diz a palavra, virá e não tardará. Então não ache que as promessas de Deus estão tardando na sua vida, porque Abraão na época, Deus prometeu que ele ia ter ali um filho, Ele ia ter um filho, ele ia ser pai de uma grande nação, ele ia ter descendente como areia do mar e como as estrelas do céu, mas ele não deu ouvido. Por quê? Porque ele deu ouvido a Sara, a sua esposa, deitando-se ali com a empregada, com a sua escrava. Então não dê ouvido às Saras da vida, não dê ouvido, como eu já preguei essa semana, as serpentes, as quais chegaram ali no jardim do Éden e falaram para Eva comer do fruto que Deus proibiu, A serpente que mandou, e ela comeu, e tudo se fez pecado, o pecado entrou no mundo, todas as mazelas, tudo que é mal, a inveja já entrou no mundo, tudo que é de mal entrou no mundo naquele tempo. Então não dê ouvido às serpentes que vem detonando veneno contra vós, contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu emprego. Não dê ouvido a invejosos que vêm destilando veneno como a serpente do Éden, não dê também ouvido, apenas abençoe, porque Deus disse: eu abençoarei quem tu abençoar. Quem te abençoar, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar, disse para Abraão, Então, abençoe, porque você não sabe se aquela pessoa que está sendo ali usada pela serpente, que está sendo usada pelo a antiga serpente, Satanás, ela pode ser abençoada de Deus, e você ali vai amaldiçoar quem já é abençoado. Não podemos, como disse lá, em Balaão, no tempo de Balaão, que Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, amaldiçoar o povo de Deus, e Deus diz: quem pode amaldiçoar aquele que eu abençoei? Então não amaldiçoe ninguém, diz a palavra. Aí diz assim: porque certamente virá e não tardará. Aquilo que Deus prometeu na tua vida, não deixa que Sara, não deixa que serpente, não deixa que ninguém, eu estou falando, Sara é um exemplo, não deixa que ninguém venha tirar, se é bom, se é coisa boa, não deixa que ninguém venha tirar esse projeto da sua vida, essa vontade que você tem de vencer. Não é assim, orgulho para vencer, para derrubar os outros, não, para ficar na frente dos outros, não. Não vamos ser também como Satanás, que quis ser maior do que Deus,
passar por cima do trono de Deus e ter um trono maior, não. Mas sim, se é bom para ambas as partes, se é um projeto que Deus te deu, está no teu coração, não deixe esse projeto, não desiste desse projeto, não deixe esse projeto vir cair por terra, não. Se é coisa boa, vá em frente, espera, porque ao seu tempo Ele dará. Havendo feito tudo, ficai firme. Determinando tu algum negócio, ficai firme, como diz lá em Jó. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Porque certamente virá e não tardará, ao seu tempo, ao seu tempo. Muitas coisas que aconteceram comigo eu projetei na minha juventude. Eu projetei dos meus 20 aos 25 anos, por aí, 30 anos. O que eu tive vontade, não é que eu projetei, mas eu senti no coração, tive vontades, e tudo que eu tive vontade, Deus conseguiu, ou Deus me fez conseguir. Deus me fez conseguir, e eu creio, e eu ainda tenho muitas vontades ainda que Deus vai me fazer conseguir, se for da vontade dEle. Se não for da vontade dEle, porque alguma coisa, quando não é da vontade de Deus, é porque também não vai ser bom para nós. Se for bom para mim, for bom para todos, Deus vai sim fazer ainda alguns projetos que eu tenho, né? Eu ainda tenho alguns projetos, claro que é para a obra de Deus, né? Não é para o bem, o meu bem, é para o bem de todos, é para o bem da obra de Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Então, porque certamente virá e não tardará. Eis que sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Então seja justo e tenha fé, porque viverás e não morrerás. Ainda que os montes se abalem, tu não podes ser abalado. Seja como os montes de Sião, não se abalem. Não se abalem, mas permaneçam para sempre, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo estava morrendo ali com os romanos matando ele, e ali ele disse: eu acabei a carreira, mas continuei com a fé. Então a fé agrada a Deus. Não deixe que nada nesse mundo venha te tirar da presença de Deus. Não deixe que nada nesse mundo venha te tirar da vontade de Deus, dos prodígios de Deus na tua vida. Se Ele prometeu, Ele fará. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Ele disse assim: ai daquele que ajunta em sua casa bem mal adquiridos. Está no versículo 9. Ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do mal. Ele está dizendo assim: pessoas que roubam toda a nação, que roubam, até mesmo, tem até mesmo nas religiões, sim, que estão roubando os pobrezinhos, os coitadinhos, né? Isso é roubar. Estão inventando coisas para, muitas vezes, até fazer com que eles tragam o mísero alimento deles, para assim se engrandecer lá em cima. Não é só... em todos os lugares tem isso, em todos os setores tem isso. Pessoas que adquirem, junta bens mal adquiridos para pôr o seu ninho, quer dizer, fazer o seu ninho no alto, para morar nos grandes prédios, alto, que ninguém vai encostar lá, só um avião, só um helicóptero, né? Então, ficam lá em cima. Até mesmo quando tem mansões, ficam com vários guardas, tudo, para livrar eles dos males. Não sabem eles que Deus é quem nos livre do mal. Não adquirimos coisas que não é lícitas e nem que convém a um cristão, né? Eles estão adquirindo e estão colocando o seu ninho, quer dizer, sua casa, num alto retiro, né? Achando que nenhum mal vai lhe acontecer. Mas não, nenhum mal lhe acontecerá, nem praga nenhuma chegará na sua casa. Aquele que teme a Deus, aquele que vive a palavra de Deus,
aquele que anda na justiça e no amor, aquele que tem Deus como o seu Pai, o seu Senhor, o seu Criador, o seu Redentor, o seu tudo, aquele que a palavra dele é a bússola, aquele que a palavra de Deus é a bússola para a sua vida. É a esses que Deus protege. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aí ele diz que muitos, ai daquele que edifica cidade com sangues e que funda a cidade com iniquidade. Qualquer coisa que é feita com iniquidade, com o mal do outro, ainda que não mate ninguém, mas com o mal do outro, Deus não se agrada. Eis que não vem do Senhor dos exércitos. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Que vos trabalhe para o fogo, e os homens se cansem pela sua vaidade. Deus não quer que ninguém trabalhe para o fogo, não quer que ninguém trabalhe por vaidade. Cansa-se de vaidade. O sábio Salomão já disse. Salomão era o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico também do mundo, porque Deus deu tudo para ele, porque ele pediu apenas sabedoria, e Deus deu tudo o que ele tinha, e mais ainda do que ele pediu. Ainda diz que Deus é aquele que dá mais daquilo que nós pensamos, pedimos ou pensamos, porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode nos dar todas as coisas, e se nós pedirmos verdadeiramente, crendo, Ele nos dará. O sábio Salomão, ele disse que não adiantou tanto ele juntar tanta coisa, ele saber tanta coisa, porque no final de tudo, né, ele ia deixar para os outros. Ele morreu ali, morreu em depressão, porque ele disse: tudo que eu fiz já aconteceu há muitos anos atrás. Eu pensei, porque o povo aqui não sabia de nada, porque já tinha acontecido antigamente, né? Sabemos disso, que tudo que está acontecendo hoje já aconteceu antes, e ele veio entender isso no final da sua vida. Aí ele disse: não adiantou eu ser tão sábio, edificar tanta coisa, fazer tanta coisa, e hoje aí eu vou morrer e vou deixar tudo para os outros. Então ele morreu avarento, morreu em depressão. Não morra com avareza, não morra em depressão, não. Morra dando glória a Deus, dizendo: eu vou deixar para aqueles que necessitam, eu vou deixar para os meus filhos, meus familiares, eu vou deixar para aqueles que me alegram por aqui, e vou deixar para os necessitados, porque isso é dom de Deus, a pessoa ter misericórdia dos necessitados. Isso é Deus que dá esse dom às pessoas. Então não se preocupe com o que há de fazer, o que há de comer nem de beber, como disse Jesus. Se você tem, dê glória a Deus. Se não tem, dê glória a Deus do mesmo jeito, porque Ele não vai deixar ninguém perecer, não. Se confiar em Deus, se unir a Deus, né? Se unir a Deus e fazer o bem, não ajuntar coisas mal adquiridas, né? Ajunte o que é teu, o que Deus te deu, e saiba trabalhar, lidar com o pouco. Seja fiel no pouco, que Ele te dará o muito. Quando a gente é fiel no pouco, também seremos fiel no muito. Então vamos nos achegar a Deus, né? E fazer a vontade de Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento, em nome de Jesus.